Olá, tudo bem? Olha só, o personagem de hoje é uma figura muito interessante. Um homem forte, valente, determinado, porém experimentou uma contradição e incoerência do tamanho do universo. Isso é só uma hipérbole, amigos. Na verdade, o personagem da história era um dos melhores amigos de Jesus, ou seja, um dos discípulos mais próximos do Mestre. A pesca era a sua profissão. Certo dia, Jesus o convidou para o tornar pescador de homens, e ele largou tudo e o seguiu sem detença. Dali em diante, sua vida seria uma aventura ao lado do grande mestre. Aprendeu lições inesquecíveis, porém sempre apresentou-se cheio de conhecimentos e impulsividades. Hoje, conhecido como um dos maiores apóstolos de Jesus, mas sua vida nem sempre foi tão positiva assim. Seu nome, Pedro. Ou Simão, como achar melhor. Pedro era irmão de André, que também era discípulo de Jesus. Pedro foi o primeiro discípulo a entender que Jesus era o Messias. Ele também esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. Na verdade, Pedro estava nos momentos mais significativos da vida de Jesus aqui na terra. Nas reuniões, no Getsêmani, nos lugares para onde Jesus fora levado e etc. Certa feita, Pedro falou para Jesus que jamais o deixaria, ainda que todos o deixassem, ele sempre estaria ao seu lado. Mas Jesus o avisou: Pedro, você me negará ainda hoje 3 vezes antes que o galo cante. E ele falou: jamais, Senhor. Pedro afirmou que não. Ele confiava no amor que tinha pelo Mestre. Jamais negaria aquele que certamente era o Messias esperado, o Deus conosco, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Pois é, Pedro nem imaginava o que ele esperava pela frente. Não tinha noção da prova que o aguardava posteriormente. E o dia da prova chegou. O mestre dele foi preso. Pedro, como sempre impetuoso, cortou a orelha de um dos soldados. Olha aqui só. Jesus o repreendeu imediatamente, reparando aquela agressão. Acredito que aquele que teve a orelha reparada nunca mais foi o mesmo. Todos podem até ter duvidado de quem realmente era Jesus, mas aquele soldado eu acredito que não. Eu tenho certeza que a vida dele mudou completamente. E continuando, Jesus foi preso sim. E está escrito que todos fugiram, todos os seus discípulos, todos, até Pedro, o tão afobado discípulo. Após um tempo, Pedro entrou no local onde Jesus estava. E ali naquele local aconteceu algo inesperado. Isso mesmo, inesperado. Pedro foi indagado 3 vezes sobre sua amizade com Cristo. E nas 3 vezes ele negou. Ele disse que não o conhecia. Como assim? E os momentos juntos? E os milagres e maravilhas que ele vira Jesus operar? E os milagres que ele mesmo realizou juntamente com os outros discípulos por meio do poder de Deus, e a afirmação que ele fez, cheio do Espírito Santo, de que Jesus era o Cristo, e tantas outras coisas que não dá para definir agora. Pois é, Pedro negou o mestre dos mestres, falou que não o conhecia, afirmou que não fazia parte dos seus amigos, proferiu maldições em relação àquelas afirmações de que ele era um dos discípulos de Cristo. Está vendo a contradição? A incoerência? Entende por que não devemos confiar em nosso coração? Compreende por que está escrito que nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto? Isso mesmo. Quantas pessoas hoje não sofrem nas unhas de quem talvez um dia fez-lhe 1000 juras de amor? Quantas amizades são desfeitas até mesmo entre pais e filhos? Isso ocorre, amados, por causa do pecado que opera em nós. Sem Deus não temos poder nenhum. Sem Cristo fracassamos indubitavelmente. Mas algo extraordinário aconteceu. O amigo de Jesus teve sim sua fraqueza, caiu, falhou, mas arrependeu-se. Está escrito que quando ele percebeu o que tinha feito, quando a máscara caiu, ele chorou amargamente. Sabe aquele choro desesperador? Pois é, esse mesmo que Pedro experimentou. Mas sabemos que, apesar de Jesus ter sido morto, ele também ressuscitou, e glória a Deus, cumpriu-se tudo o que estava escrito. E certo dia, após uma refeição e também antes de Jesus subir aos céus, ele perguntou a Pedro, está em João 21, 15 ao 18. Jesus falou: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Observem que lá atrás, antes da traição, Pedro afirmara que ainda que os outros discípulos negassem a Jesus, ele jamais faria isso. E Jesus agora queria saber de novo: Pedro, você me ama mais do que esses outros discípulos? Você me ama?
E Jesus fez essa indagação 3 vezes. Até porque Pedro negara Jesus 3 vezes. Mas agora Pedro entendia, amados. Ele disse entristecido. Certamente ele lembrou. Ele lembrou que havia negado seu mestre 3 vezes. E ele afirmou 3 vezes. Na terceira, entristecido, ele falou: o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro traiu Jesus, sim. Mas se arrependeu. Confiou no amor do Salvador e reconciliou-se novamente com aquele que tem a vida eterna para todo que nele crê. Tornou-se de fato um dos maiores nomes do apostolado de Cristo. Sofreu perseguição, prisão, realizou milagres e maravilhas em nome de Jesus e por fim morreu. Morreu crucificado assim como seu mestre morrera. Só que com uma diferença. Ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, ele suportou todo o sofrimento por causa do seu amigo e Salvador, Cristo Jesus. Essa história nos mostra, queridos, que a nossa confiança deve estar sempre no Senhor. E depois que, se algum momento você fracassou por confiar em si mesmo, em seu coração, talvez negou sua fé, o seu mestre, ainda é possível reconciliar-se, voltar atrás, recomeçar. Deus tem ainda milagres e maravilhas para operar através de você, através de nós. Só temos que permitir. Deus que abençoa muita gente. Ele quer abençoar muita gente através de você. Deus tem um amor imensurável por você e por mim. Reconcilie-se logo imediatamente com quem precisa, talvez com um amigo, com os filhos, com os pais, com os cônjuges, sei lá. E principalmente, reconcilie-se com Jesus. Quem sabe você afastou-se dos caminhos do Senhor. Quem sabe está longe da igreja há muitos anos, longe da comunhão com Jesus, sem direção, vivendo em conformidade com as orientações errôneas e enganosas desse mundo enganador. É isso que é esse mundo sem Deus, um mundo enganador. Ideias e ensinamentos que não levarão ninguém a lugar nenhum, só a perdição eterna. Se essas ideias são contrárias à vontade de Deus, a direção é perdição eterna. Jesus tem uma bênção grandiosa para você. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. Fortaleça-se ao lado dEle e deixe Ele agir através de você. Que Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.